Muito boa tarde a todos, a todas, bom dia ou boa noite, né? Como se quiser. O meu nome é Miguel Brambila, você talvez já me conheça aí da nossa página O Espírito Imortal. E eu quero conversar com a gente um pouquinho aqui, né? Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão aí do coronavírus, né? Coronavírus na visão da doutrina espírita, tá bom? Eu quero conversar com você sobre isso. Então, sem pânico, né? Deixa eu só baixar aqui o volume do computador. Sem exageros e misticismos, né? Mas dentro de uma visão, pelo menos necessária para que nós entendamos. Então, primeiramente, eu peço que a gente peça o apoio de Jesus, dos nossos mentores espirituais, porque essa é uma questão muito séria, né? Uma questão muito importante que as pessoas estão preocupadas hoje em dia com toda essa pandemia, né, que já se tornou. A palavra certa é essa. Sem controle das autoridades, sem remédio. Um vírus que surgiu há pouco tempo e se espalha pelo mundo, né, matando pessoas, né, sejam elas quem forem, né, até presidentes, autoridades ou pessoas mais pobres, porque atores de cinema, ou matando ou deixando as pessoas em quarentena, isoladas, afetando profundamente a nossa economia mundial. Por que essas coisas acontecem, né? Por que está acontecendo tantas coisas neste período e deixando as pessoas negativas e com medo? Por quê? Né? Essa é a pergunta. Tem um trecho, eu estou falando aqui para pessoas que são espíritas e para pessoas que simpatizam, e estou falando aqui o coronavírus do ponto de vista da doutrina espírita, ok? Então, talvez leve uma meia hora essa live e depois ela vai ficar à disposição. No Evangelho segundo o Espiritismo, já de 1863, há uma visão, uma leitura do ponto de vista mediúnico trazida do mundo espiritual para que o Allan Kardec colocasse no Evangelho, que é a missão dos espíritas. Então eu estou pulando todas as partes que as pessoas já mais ou menos entenderam o que é ser um espírita, o que é ser um cristão, o que é entender a vida do ponto de vista desta doutrina consoladora que nos torna com um comprometimento à elevação espiritual. Né? Nós, infelizmente, ainda estamos muito apegados e presos às questões materiais, o que é normal, o que é justificável, mas nós não temos saída, né? Porque o tempo não para de passar, as coisas acontecem à revelia de muitas decisões que nós tomamos, estratégias e ações, porque podemos ter, sim, cada um segundo as nossas obras, mas a cada momento da vida que passa, nós estamos tendo que recalibrar a nossa direção, nosso GPS de vida, porque sempre vai surgir um problema ou outro, e aí nós temos que administrar para sermos fortes e sermos confiantes. Então, do ponto de vista espírita, o que está acontecendo é justamente algo que torna-se uma expiação para nós que estamos no mundo de provas e expiações. É um resgate, né? Não diria um resgate kármico, porque a palavra karma não foi usada por Allan Kardec, mas é uma expiação que nos traz aí a purificação de momentos de vidas anteriores ou desta vida onde não queremos e não quisemos amar a nosso Deus Criador. Missão dos espíritas, portanto, né? Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou o mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque esta palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregai o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei,
Mas que importa? É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos homens de boa fé que tendes consciência de vossa inferioridade, ao contemplar no infinito os mundos espaciais, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro que dia a dia mais se expande. Ide que Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Somente os lobos caem em armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores. E de homens que sois grandes perante Deus, e que mais felizes do que Tomé credes sem querer ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marcha, pois, para a frente grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. Que interessante, né? Isso porque nos chama justamente a quem acredita na doutrina espírita a, pelo menos da nossa parte, exemplificar, refletir de que nós não somos carne, que nós somos espírito encarnados. Almas, portanto, né? Que o nosso corpo vai morrer de qualquer forma. Não podemos morrer antes do tempo. Não podemos nos suicidar, como já temos repetido muitas vezes aqui. Mas, porém, mais cedo ou mais tarde, a nossa consciência será chamada para outra dimensão, aonde continua a vida. O espírita acredita na imortalidade da alma. O espírita, o cristão, sabe que está reencarnado para resgatar algo que deixou para trás, né, de omissão ou de que fez para o seu semelhante. E somos os trabalhadores da última hora, portanto, quantas vidas ficamos parados na questão moral do desenvolvimento, buscando somente, né, os gozos materiais. E até hoje ainda, muitas vezes, né? O mundo é de provas e expiações. João Evangelista previu que haveria um limite para as iniquidades, para as injustiças e para as questões mais dolorosas do mal. E o bem prevaleceria mais cedo ou mais tarde. Então as pessoas precisam entender que a tecnologia, o bem-estar, o conforto são passageiros neste mundo físico porque nada é perene nele. E esse pavor que se tem, essa conspiração do mal que existe, realmente pode até afetar até um certo ponto a economia, os poderes na Terra, mas elas só vão até onde Deus permite. Deus está no controle do universo. As pessoas precisam entender isso, e o espírita mais profundamente, porque ele estuda a reencarnação, ele estuda quem é, de onde vem, para onde vai. As pessoas precisam entender que não existe bala perdida e ninguém vai se contaminar com o coronavírus e morrer ou desencarnar sem a vontade de Deus. A pessoa precisa entender que quem controla a vida é Deus. E se, claro, né, você precisa tomar os cuidados, você precisa entender que é preciso aceitar as autoridades, fazer os exames, fazer as quarentenas para não contaminar ninguém, porque seria até um crime, inclusive, né, você ter o vírus e contaminar outras pessoas propositalmente ou por desobediência civil em todos os países do mundo. Mas o que acontece? Na Terra há um plano, é o plano Terra. O plano Terra é feito, criado deuses, né, e Jesus criaram a Terra. Existem outros mundos, mas nós vamos falar da Terra, do planeta Terra, materialmente falando, para a reencarnação e encarnação de espíritos, com alguma bagagem já de erros e acertos de compreensão ética e moral. Moisés trouxe os 10 mandamentos numa primeira revelação, Jesus Cristo veio numa segunda revelação, trouxe muitas coisas boas, mas ele sabia que a sua árvore seria pervertida, então muitos cortaram da palavra dos evangelhos a palavra reencarnação, mas disse Jesus, passarão essas e outras gerações e minhas palavras não passarão. E o Apocalipse, que não é o fim do mundo, mas é a transformação de um mundo para um mundo melhor.
E como é que se transforma isso, né? Fazendo com que as pessoas reflitam que nós estamos aqui de passagem e que nós, né? Quando você tira férias num hotel, você leva uma bagagem. Você não quer mais voltar para casa, muitas vezes, porque você acha que aquela vida do hotel é a melhor vida do mundo e não conhece outra melhor, porque na sua casa você não vai querer, né, ter as mesmas coisas que no hotel, não vai poder, enfim. Nós estamos de viagem neste plano físico. Nós estamos passando pela Terra reencarnados, ou seja, voltamos à carne, esquecidos das consciências, para elevação espiritual. Elevação espiritual. Vou repetir para mim mesmo, inclusive. Elevar o espírito significa fazer ao teu semelhante o que dele tu gostaria de receber, resgatar pela caridade, pelo amor ao próximo e pelo perdão das ofensas o mal que porventura tenhamos feito a outras pessoas, de várias formas. Como disse ali, o tirano doméstico, o tirano político, ou um homem de negócios de caráter duvidoso, e assim por diante, né? A lei que Jesus disse é fazer ao teu semelhante o que dele tu gostaria de receber. Bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra, um planeta organizado para uma reencarnação mais pacífica de espíritos regenerados, ainda imperfeitos. O Espiritismo também revela através, né, e populariza da visão de Allan Kardec, junto com outros tantos espíritos, de que nós somos criados puros, simples e ignorantes para sermos a imagem e semelhança de Deus um dia, depois de muitas e muitas e muitas reencarnações. Então hoje eu sou Miguel Brambila, hoje eu tenho um corpo que já está, né, na metade da sua reencarnação e que irá desencarnar, porque eu vou perder aí a minha condição de fluido vital, vou ter, né, algum tipo de colapso, vou desencarnar mais cedo ou mais tarde, quando for a vontade de Deus. Né? Não somos todos completistas na reencarnação, mas há um plano de reencarnação. Existe o ministério da reencarnação, como diz no nosso lar. Antes de reencarnarmos, fizemos um plano, um projeto, como se faz para construir um edifício, para fazer uma empresa, para tentar uma faculdade, enfim, né? Qualquer coisa desse tipo, aonde nós aprendemos a exercitar as nossas virtudes e retirar de nossos sentimentos o mal. Né? O mal, porque aquilo que você faz volta para si, é lei de causa e efeito. Né? Semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, disse Jesus. E viemos reencarnando no mundo de provas e expiações há muito tempo, porque viemos insistindo no erro. Né? Toda vez que temos a oportunidade, que estamos, né, livres, entre aspas, ou estamos imbuídos de algum tipo de poder, é fácil cometermos erro, né? É fácil sermos orgulhosos, é fácil sermos ingratos, é fácil sermos egoístas, é fácil sermos descaridosos, achando que isso não dá nada, achando que não existe gravidade. Agora, inclusive, né, existem pessoas que acreditam que a Terra é plana atualmente, né? Terraplanistas, e provam empiricamente por coisas que não foram comprovadas, baseados na teoria da conspiração. Né? Então, feliz daquele que sabe que é eterno, que não é como São Tomé, que precisou tocar, que existe um mundo numa dimensão mais sensível do que a nossa, que continua, e que nós não vamos morrer espiritualmente. Nós vamos continuar sempre de onde paramos. Então, estamos reencarnados, é nascer, viver, morrer e renascer novamente depois de um estágio no mundo espiritual, para depois morrer de novo e assim por diante, cada vez melhores, ou estacionários, mas sempre na direção da luz, sempre na direção do bem, sempre na direção do amor. E fatos como o coronavírus, por exemplo, questões como outras doenças, né? Seja ela qual for, o câncer, as doenças circulatórias, você sabe, né, que o sarampo mata mais hoje em dia do que o coronavírus, inclusive, apesar dele ser rápido e não ter remédio, agora o coronavírus. Então, quer dizer, aí não tem problema, né? Aí é na África. Né? A diarreia mata ainda na África, a poliomielite, por causa da corrupção dos governantes. Pessoas morrem de fome no mundo, mas aí, veja como a sabedoria divina é grande, porque um vírus como esse tornou todos iguais. Né? A notícia de hoje até que vai entrar em quarentena a comitiva da Presidência da República por medo, por possibilidade de... Né? Porque da comitiva, o secretário de comunicação, está contaminado com o vírus. Então pode que venha dos Estados Unidos. Isso é notícia de hoje. Portanto, existe a possibilidade de alguém mais da comitiva governamental do Brasil estar contaminado também
com o vírus. Até o próprio presidente da República, né? Mas outras questões relacionadas à fome, à pobreza, a autoridade não passa. Então veja como Deus é sábio, né? Como Deus é grande, como Deus é pai, né? Como diz aí a vida em si, todos são iguais perante Deus. E não é que Deus tornou o coronavírus real para ser um castigo, não. É bem provável, sim, na teoria da conspiração, que haja uma manipulação genética, ou natural ou espontânea, e que a cura possa ser atrasada, né, que a questão econômica, que os oportunistas, os abutres, né, das nações possam, né, se aproveitar disso em busca do plano da riqueza material, mas todos vão desencarnar. Vão desencarnar como desencarnou Napoleão, como desencarnou Júlio César, como desencarnou Calígula, como desencarnou Hitler, como desencarnaram todos os tiranos e ditadores, né, de todas as épocas mais antigas e uns ainda da atualidade, porque ainda tem seguidores, infelizmente, né, vão morrer fisicamente. Espiritualmente vão estar no plano espiritual e vão ter que responder para Deus, sim, a cada um segundo as suas obras, vão ter que voltar e colocar de volta. Quem espalhou vai ter que juntar. Vamos parar com essa história, nós espíritas, né, do medo, de que está tudo descontrolado. Porque se você é espírita, você sabe que quem está no controle é Deus. Nós podemos ter aquela melancolia, né, aquela questão, puxa vida, né, se eu sabia, por que eu não fiz antes? Por que eu não me desenvolvi espiritualmente antes para estar num mundo mais evoluído e não passar por isso agora, né? Porque nós temos a tendência de procrastinar. Procrastinador, amanhã eu faço, depois eu faço, né, eu vou evoluir depois, já que a vida é eterna mesmo, ou não, enfim, né, enquanto temos vantagens, enquanto temos misericórdia, enquanto não aperta o cerco, nós vamos levando na boa. Depois que as coisas ficam mais difíceis, aí vem o choro e o ranger de dentes, como Jesus nos avisou, nos alertou e nos deu a certeza de que nenhuma ovelha se perderia também. Eu preciso comentar isso, talvez volte a outras vezes em outros assuntos, mas é preciso entender que depois do coronavírus outras coisas surgirão. No Apocalipse se foi dito que haveria desencarnes coletivos, em massa, né, para esses espíritos que desencarnem ou prematuramente ou no seu momento de desencarne, porque todos vamos desencarnar, coronavírus ou falência de órgãos por tempo, né? Ninguém vai ficar para semente, né? Nossos filhos que nasceram hoje vão desencarnar, nós vamos desencarnar e vamos reencarnar. Essa é a vida, essa é a lei que hoje em dia já se revela através de filmes, através de pesquisas científicas feitas pela mediunidade, através de outras tantas possibilidades de se ter a certeza de que existe o mundo espiritual, ele é real, ele é fato e nós somos eternos e imortais, criados por Deus para que sejamos a sua imagem e semelhança. Não importa que nós estejamos ainda mergulhados na imperfeição. Não importa que nós ainda cometamos muitos erros. Não importa que ainda nós possamos, inclusive, escorregar nessas contradições que o Evangelho nos traz. Não importa isso. O que importa é que nós sabemos isso. Importa que nós vamos na direção contrária a isso a partir de um determinado momento, recomeçar todas as vezes que desanimarmos ou cairmos ou cometemos algum erro, mas continuarmos avançando, continuarmos querendo crescer, continuarmos indo na direção do bem, do positivo, continuarmos na certeza de que tudo vai passar, seja o temporário mal, mas principalmente, né, aquilo que fica para sempre, que é o bem. Esse pânico tem um cálculo matemático financeiro? Sim, tem, porque não adianta, né, nós queremos duvidar de que há uma ação negativa no plano físico. Deus está vendo? Está. Por que ele está nos permitindo passar por isso? Porque nós temos expiações para cumprir. Ou nos omitimos da evolução através das nossas fugas em outras civilizações onde tivemos o poder e o exercitamos negativamente, ou tivemos aí possibilidades maiores e não cumprimos, ou simplesmente deixamos de fazer o bem. Não precisa fazer nem o mal, é só não fazer o bem que você não evolui. Você precisa fazer o bem, se alimentar, se abastecer da solidariedade, do amor ao próximo, da compreensão, do perdão das ofensas, para que isso também cubra a sua própria multidão de erros e de pecados, vamos dizer assim, de infração
a lei do próximo. Se não fizemos isso, é porque não queremos fazer em outras vidas. Mas como o mundo segue constantemente evoluindo, você vai ficando para trás. Né? Os retardatários, né? Os anticristos, como se diz aí na questão. Porque Jesus disse, quem não estiver comigo, trabalha contra mim. Né? Ou você está comigo, ou você não está. Ou você não existe meia verdade. Ou você é cristão, ou você não é. Ou você acredita na imortalidade da alma, ou você é um materialista. E sendo um materialista, é óbvio que essas pessoas não têm escrúpulos. É óbvio que esses governantes ditadores, seja de que país forem, não têm escrúpulos. E que eles sacrificam o próprio povo em benefício do seu poder, das suas armas, da sua tecnologia, das suas conquistas territoriais. Né? Júlio César faria a mesma coisa no Império Romano, outros, tanto Gengis Khan faria a mesma coisa. Então, é evidente, não é nenhum filme de ficção científica que é possível haver uma manipulação genética de um vírus, é possível que alguém já tenha a cura e outras pessoas não tenham, e no futuro outros irão surgir, porque eles não estão preocupados com essa questão, né, do antídoto, e não estão preocupados com quem morre, estão preocupados com a questão da economia. Só que terão que prestar contas a Deus. Terão que prestar contas porque também são filhos de Deus. E Deus é que está no comando. Jesus Cristo disse, não cai nem um fio de cabelo, né, de vossas cabeças, porque até sem que Deus saiba, porque até isso está contado. Porque a contabilidade divina sabe a quantidade de átomos e moléculas que existem no quantum de matéria, na quantidade de matéria que forma o planeta. Eles sabem exatamente o quanto de energia tem dentro de mim, que no meu corpo, nos meus fluidos, que vão me levar a viver 60, 70, 80, 90, 100 anos, porque é matemática perfeita de Deus. Eles sabem as modificações que o globo está passando. E eles sabem também de que forma as interferências dos anticristos, dos negativos, daqueles filhos de Deus ainda revoltados, gera como efeito borboleta para aqueles que têm que resgatar as suas provas e expiações e que vão sofrer. É necessário que venha um escândalo, disse Jesus, mas ai daquele por quem ele vier. Então, se eu tenho uma berruga no meu dedo, se eu corto o meu lábio, se eu machuco o meu olho num acidente, numa virose, ou se eu me queimo no sol, ou se eu tenho algum problema de alguma doença mais difícil, ou se eu vivo 100 anos, ou se eu vivo 60 anos, ou o que acontece comigo de acordo com os meus atos, está também relacionado ao meu passado espiritual desta encarnação e das outras encarnações. Não há endereço errado. O coronavírus que contaminar pessoas e matá-las ou tirá-las do corpo físico é porque Deus permitiu. Se você acredita em Deus como Rei, Criador do Universo, como nosso Pai Criador, você tem que confiar na providência divina. Tomar as providências divinas, sim, e as providências sanitárias também, e deixar o tempo passar. Fazer o quê? Nós não podemos dominar o universo, não controlamos nem a nossa própria vida. Né? Você tente parar de respirar, fazer seu coração parar de bater voluntariamente, você não vai conseguir, mesmo que seja um yogi, porque ele teria consideração de ser um suicida também. Deus é a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós vamos ainda, neste mundo de provas e expiações, ter choro e ranger de dentes, sim, e é por isso que o Espiritismo é o consolador prometido, porque nos dá a certeza de que através das boas ações, através da coragem, através das condições positivas de sermos, nós vamos tendo mais alento para as nossas mazelas e vamos recomeçando, né, diante das provações que a vida nos dá. Você vai ter provas, você vai ter compromissos, você vai ter momentos de maior firmeza por necessidade, você vai ter que renunciar a algumas coisas, você vai ter que equilibrar o seu tempo, você vai ter que buscar o seu dia, mas você vai ter a certeza de que a morte não existe, você vai ter a certeza de que você não está sozinho, você vai ter a certeza de que tudo o que lhe acontece tem um objetivo de lhe tornar mais sábio, mais inteligente e mais amoroso, inclusive no sentido de saber que se você fala a língua dos homens e a língua dos anjos, mas não tem amor, como disse o apóstolo Paulo, você não consegue avançar espiritualmente.
Ele disse, nada sou, mas o que deveria ser então? Né? O que é ser grande diante de Deus? É sermos humildes e sermos felizes. Sermos felizes por fazermos o bem, por termos a consciência tranquila, por entendermos que, claro que a necessidade da ciência é muito grande, é claro que nós temos que trabalhar juntos no sentido de unir a religião, a ciência, a tecnologia e a filosofia. É claro que é preciso procurar o médico, é claro que você precisa fazer todos os seus deveres, né? Mas também é claro que o que não está resolvido por si só é porque é a vontade de Deus. Né? Aceitar a vontade de Deus quando somos provas e expiações exige de nós humildade. Então é claro que nós vamos fazer o balanço espiritual. O que foi que eu fiz? Por que está passando isso? Muitas vezes você planeja coisas boas e coisas ruins acontecem logo em seguida. Então não funciona a mentalização, não funciona o pensamento, não posso desejar nada, estou à mercê do meu próprio karma. Não, é só uma parte disso que é a lei de causa e efeito. As suas ações, o seu momento espiritual, a sua realidade espiritual depende de você, a maior parte. O resto, uma parte que você não tem controle, depende da vontade de Deus e está relacionada assim daí sem as suas provas e expiações. Por exemplo, você não tem controle, né? Você pode procurar elementos, você pode ter mais ou menos dinheiro para tratar uma doença, mas você não tem total controle sobre o surgimento dela ou não. A não ser que você seja, né, um espírito mais avançado. Se você é um espírito mais avançado, você nem vai ter essa doença. Jesus curou milagres não para espíritos avançados, mas para mostrar que era possível se autocurar. A tua fé te curou. Mas aquelas pessoas também desencarnaram, aquelas pessoas também morreram fisicamente. Não tenhamos pânico da vida. É isso que o Espiritismo nos traz. É isso que o Consolador Prometido nos traz. Não zombar dos problemas, é claro, é preciso ter caridade, prudência, mas mesmo o espírita que vai se tornar feliz já neste plano, compreendendo tudo isso, vai ter que deixar o corpo. E se não se preparar, vai sofrer também. Essa é uma visão parcial daquilo que nós temos. O coronavírus, a bala perdida, o câncer, né, as diarreias, você nasceu na África. Tudo isso tem um planejamento divino, não o mal. Né? Há males que vêm para bem, como diz. Então, se o escândalo veio pelas mãos dos maquiavélicos, cientistas, manipuladores, é porque Deus permitiu. E nós teremos que resolver isso por vários motivos. O bem se omite, o bem aceita a imposição dos violentos, né? O bem aceita as conspirações do mal. Começa já por aí, no medo, né, na falta de fé, das represárias e assim por diante. Mas a partir da compreensão de que nós podemos fazer o máximo de nós com o mínimo, né, de fé, no tamanho de um grão de mostarda podemos mover montanhas, entenderemos que depois das provas e expiações haverá regeneração. Então, bem-aventurados os mansos e pacíficos e misericordiosos, porque herdarão a terra. Ou seja, se tivermos merecimento, teremos um planeta pacífico para continuarmos as nossas evoluções reencarnatórias. Esses irmãos que se fizeram ou não manipulação genética do coronavírus espalhando pelo mundo, terão, por dinheiro, terão, né, o contraponto disso, reencarnando em planos inferiores a esse e sofrendo as mesmas consequências do mal que fizeram sofrer, chorando e ranger de dentes até que peçam a possibilidade de resgate e recomecem a sua evolução espiritual. Assim é a lei. Né? Deus está no controle dos mundos e não há balas perdidas ou contaminações com endereço errado. Só vai desencarnar aquele que Deus mandar e permitir. Esta é uma visão da certeza de que não há imprevistos e nem mesmo improvisos na obra de Deus. Não há imprevistos para Deus e não há improvisos para Deus. Coisa muito comum que nós fazemos, né? Imprevistos seria ele não estar sob o controle do surgimento de um novo vírus. E improvisos, né, é ele colocar aí uma ação imediata, emergencial, não esperando, né, a evolução dos seus filhos, sabendo que este plano físico aqui é apenas passageiro. Energia concentrada ilusória na velocidade da luz, né, se dissipando, né, pela lei da entropia mais rápido que nós imaginamos. Portanto, a gente só sabe que passou depois que passou, né? Você sabe que a sua vida passou depois que passou.
e agora a gente precisa usar isso também para o bem. Muito obrigado pela atenção. Não tenhamos aí esta preocupação com relação à contagem, a sermos contaminados, a contaminação, porque se for para ser, você não vai conseguir evitar, você nem sabe, né? Fazer o que as autoridades mandar é importante, mandarem, mas a gente nem sabe onde é que está o vírus, onde, que momento, de que forma podemos ser ou não contaminados. Se isso acontecer, vai haver uma expiação, uma purgação, seja o que for, pode haver a morte ou não do corpo, como qualquer outra coisa, como um acidente de carro feito por um imprudente que atravessou na nossa frente, como um atropelamento, né? Como qualquer outra coisa. Ah, sim, uma visão apocalíptica dessa terceira revelação para a mudança para um mundo melhor, mundo de regenerados. E se sabia, assim, que haveriam nesses momentos desencarnes coletivos, desencarnes que em massa, que iriam tornar aí estes seres desencarnados espíritos, virando eles espíritos, e ia nos dar pontos importantes de reflexão sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, porque temos uma religião e porque temos a obrigação de divulgar isso para as pessoas. Tá bem? Eu não sei se era mais ou menos esta a ideia que vocês tinham desta live, mas é importante dizer, o coronavírus é parte do resgate das pessoas que estão envolvidas com ele na atualidade. Eu, você, todos. Né? A chance de pegar ou não é relativa a cada um. Mas, porém, a certeza é de que nós sabemos exatamente o que fazer. Sabemos exatamente por onde andar. Sabemos exatamente o caminho a seguir, que é o da profetização, ou seja, da proliferação, do pronunciamento da lei de Deus e de Jesus como seu Filho perfeito, de que a possibilidade de sermos mais felizes agora já depende única e exclusivamente de nós. E adiante, então, né, com certeza, os espíritos de luz e Deus sempre com a gente. Esperemos ter sido úteis, né? Esperemos que as coisas se transformem para o bem em breve, mas na certeza de que Deus está conosco. Senhor, dai-nos serenidade para mudar as coisas que podemos, né? Coragem para modificar e sabedoria para distinguir umas das outras, mais ou menos isso. Ok? Um abraço, valeu, até a próxima.